salário mínimo deve ter novo reajuste no dia 1º de maio. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o salário mínimo, atualmente no valor de R$ 1.302, deve passar por aumento ainda este ano. O último reajuste do piso nacional passou a valer no dia 1º de janeiro. Nós estamos discutindo a busca de espaço fiscal para mudar o valor do salário mínimo ainda este ano. Se houver espaço fiscal, nós haveremos de anunciar uma mudança para 1º de maio, afirmou o ministro em entrevista a um programa de televisão. Além do novo reajuste, a retomada da política de valorização do salário mínimo também é uma das prioridades da pasta. De acordo com o ministro, a política mostrou bons resultados nos governos anteriores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando Marinho foi ministro entre 2005 e 2007. Segundo Marinho, se a política utilizada durante esses anos não tivesse sido interrompida a partir do golpe contra a presidenta Dilma e o governo tenebroso do Temer e do Bolsonaro, o salário mínimo hoje estaria valendo R$ 1.396. Veja só, de 1.302 para 1.396. É o que estaria valendo o salário mínimo hoje. Portanto, foi uma política que deu muito certo, destacou Marinho. O número de mortos em decorrência do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria passa de 33 mil. O número de mortes decorrentes do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na semana passada chegou a mais de 33 mil neste domingo. E deve subir ainda mais, pois as equipes de resgate já identificaram mais corpos nos detritos. O último balanço da Turquia é de 29.605 mortos e o da Síria mais de 3.500. Além desses 33 mil mortos, as autoridades dos países afirmam que quase 93 mil pessoas ficaram feridas no desastre. Os esforços de resgate entraram em uma fase mais lenta e a população dos dois países tem discutido quem são os culpados pela falta de trabalhadores especializados nesse tipo de tarefa. A Justiça da Turquia afirmou que está iniciando processos judiciais contra 130 pessoas que supostamente participaram de incorporações de imóveis que foram construídos com má qualidade e de forma ilegal, sem observar as regras de engenharia que os tornariam mais resistentes a tremores de terra. O ministro da Justiça prometeu punir qualquer um dos responsáveis e os promotores começaram a coletar amostras de edifícios para provar os materiais usados nas construções. Os terremotos foram fortes, mas vítimas, especialistas e pessoas em toda a Turquia estão culpando a má construção por multiplicar a devastação. Empresário é morto a tiros dentro da própria loja em Presidente Dutra. Um empresário identificado como Magno foi morto a tiros neste sábado, dia 11, em Presidente Dutra, cidade a 352 quilômetros de São Luís. O crime foi praticado por 2 criminosos que estavam encapuzados. Segundo informações preliminares, Magno estava trabalhando na loja em que era proprietário quando foi surpreendido com a chegada de 2 homens encapuzados em uma motocicleta. Ao sair na porta do estabelecimento, o empresário foi alvejado com pelo menos 3 tiros que, segundo a polícia, atingiram a cabeça da vítima. Magno chegou a ser socorrido por pessoas que estavam próximas ao local e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O empresário era conhecido na região por atuar no mercado de montagem e venda de sons automotivos. De acordo com a polícia, após o crime, os criminosos fugiram em direção à cidade de São Domingos do Maranhão. A motivação do assassinato ainda é desconhecida, mas a polícia não descarta a possibilidade de crime por vingança ou encomenda. Adolescente é apreendida transportando quase 14 quilos de maconha dentro de táxi em Santa Luzia. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida após transportar quase 14 quilos de maconha dentro de um táxi na tarde deste domingo, dia 12, em Santa Luzia. De acordo com a polícia, um outro passageiro do veículo sentiu um forte odor característico da droga e percebeu que a jovem trocava mensagens pelo celular sobre a entrega da maconha para uma pessoa em Santa Luzia. Logo em seguida, ele acionou a polícia. Ao abordar o táxi, a polícia militar conseguiu encontrar 13,9 quilos de maconha em tabletes. A adolescente confessou aos policiais que a droga pertencia a ela e que não era a primeira vez que fazia esse tipo de transporte. Ela foi apreendida e entregue ao Conselho Tutelar e o caso segue sendo investigado.
Campeonato Maranhense, Sampaio Corrêa vence Motoclube por 3-0. O Sampaio Corrêa venceu o Motoclube por 3-0 neste domingo no Castelão pelo Campeonato Maranhense. A vitória tricolor foi construída toda no segundo tempo, com gols de Vinícius Alves, Pimentinha e Alan Godoy. O primeiro tempo teve um Sampaio Corrêa criando mais chances de gol, mas sem ser efetivo no último toque. O time tricolor poderia ter ido para o intervalo com uma boa vantagem no placar, mas além de dar pontaria, parou no goleiro Éder, que foi o nome do Motoclube na primeira parte do duelo. A defesa rubro-negra, porém, não teve bons momentos. Abriu muitos espaços para a criação do adversário e pouco chegou na área tricolor. Ronald de fora da área e Vanderlei de falta foram as únicas tentativas claras de perigo do Moto, mas sem sucesso. Depois do intervalo, o Sampaio tratou de matar o jogo logo no começo do segundo tempo, com 3 gols no intervalo de menos de 10 minutos. O primeiro foi com Vinícius Alves, aproveitando o passe de Matheus Martins dentro da área, aos 7 minutos. Depois foi a vez de Pimentinha balançar a rede com pênalti aos 10. Logo na sequência, Alan Godoy aproveitou sobra de bola após escanteio e marcou o terceiro aos 13 minutos. Depois, o time tricolor foi ditando o ritmo das ações, neutralizando qualquer possibilidade de reação dos rubro-negros. Os times só voltam a jogar pelo Campeonato Maranhense no dia 25 de fevereiro. O Motoclube joga suas últimas fichas por classificação contra o IAP. Com vaga encaminhada, o Sampaio Corrêa enfrenta o Maranhão no Clássico Samará, mas antes faz 3 jogos pela Copa do Nordeste, contra o ABC, Náutico e CSA.